Quero que com bastante alegria nós possamos receber a nossa querida irmã Marcela. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu vou falar Marcela Dantas, tá bom? Não é? Por favor. Marcela Dantas. Eu falo assim porque eu nem sabia que o sobrenome era esse. Mas como é casada com Dantas, operadora, não, ex-operador. Vem aqui, por favor. Isso. Queridos, estenda suas mãos para cá, amém? Senhor, em nome de Jesus, te somos gratos. Te somos gratos por tudo que o Senhor já está fazendo entre nós. Aí está, Senhor, aí estão os meus irmãos, aqui está a tua filha. Senhor, que ela tão somente seja um instrumento do Senhor para ministrar os nossos corações. Porque compreendemos os tempos e as estações, Senhor. Dá-nos discernimento, abre os olhos do nosso entendimento, que as nossas mentes sejam levadas cativas agora à obediência da Tua palavra, e que aquilo, Senhor, que a Tua filha irá expor, Senhor, que não saia dela, mas saia do Teu coração para nós, porque a nossa vida está aberta para receber a boa semente, que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Que alegria estar aqui. Que igreja linda. Muito obrigada aos pastores Marco e Miriam. É uma honra realmente. Um convite inesperado, né? Mas o Senhor é assim, né? Ele nos surpreende. E eu queria pedir que os irmãos, não vou gastar muito tempo, porque senão eu não consigo entregar a palavra. Eu queria pedir que os irmãos, se puderem se colocar de pé para a gente ler a palavra. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Não vou apresentar a família que já foi apresentada, né, pelo pastor Marco, mas eu estou aqui acompanhada e autorizada pelo meu marido, meu esposo, e também acompanhada aqui pelos nossos filhos. Vamos ler aí, meus irmãos, em Apocalipse 2. Vamos ler a partir do verso 12 até o 17. Texto bem conhecido das Escrituras que diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Hoje nós vamos falar sobre doutrina de Balaão. Doutrina de Balaão. Todo mundo aqui deve conhecer mais ou menos a história de Balaão. Balaão era um profeta pagão que foi pago por um rei, o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus atrasou ali o esquema e Balaque não conseguiu o seu objetivo. Balaão, ao invés de amaldiçoar,
abençoou 3 vezes, não uma só, mas 3 vezes o povo de Israel, certo? Mas Balaão não desistiu de trazer um prejuízo ao povo de Israel. Ele armou um outro estratagema. Como ele não pôde abrir a boca e amaldiçoar, ele criou um outro meio de prejudicar Israel. E como ele fez? Enviou as mulheres moabitas para se infiltrarem no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. E essas mulheres moabitas seduziram os homens israelitas e fizeram com que eles comessem comida sacrificada aos ídolos, aos deuses pagãos. E o povo caiu em pecado. E isso trouxe o quê? Destruição sobre o povo. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu queria saber aqui se alguém... Somos o povo de Deus, amém? Amém. Eu queria saber se você soubesse que aí fora, no mundo, tem um Balaão por aí, querendo se infiltrar na igreja e seduzir você. Ele tem um estratagema, ele tem uma estratégia para te seduzir e fazer com que você coma uma comida sacrificada a ídolos. Você gostaria de ser avisado? Eu gostaria. Você gostaria? Sim. Levanta a mão aí, gente. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje você vai ser avisado. O Senhor me trouxe aqui para te avisar. E você não vai poder sair daqui dizendo, eu não sabia. O pastor mandou ler o texto ali de Atos 17. E aí eu estava lendo um pouquinho mais para frente, que fala daquele texto assim, Atos 17 também, só que no verso 30. Diz assim, Deus não leva em conta o tempo da... mas hoje você não vai sair daqui ignorante. Amém? A ignorância vai ficar aqui hoje. Fecha a porta. Muito bem, amém. Vamos lá. Balaão era uma espécie de profeta, eu já falei, né? Mas era um profeta pagão, não era um profeta de Deus, mas era alguém que circulava ali por meio do mundo espiritual, né? Acessava espíritos, profetizava, via o futuro, né? E ele foi essa pessoa que armou essa cilada para Israel, e ele foi muito bem sucedido. Foi muito bem sucedido. E hoje Deus me trouxe aqui para falar, sabe do que para você? Tem uma doutrina aí fora, uma falsa religião aí fora, que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar dela, não como religião. Talvez você já tenha ouvido falar, mas nunca associou isso à religião. E o nome dessa falsa religião que tenta seduzir a todos nós se chama socialismo marxista. Alguém já ouviu falar? Socialismo? Socialismo marxista. Você talvez tenha ouvido falar e talvez você pense assim, mas isso não é religião. Eu vou provar para você que é. E eu vou provar para você que quando você começa a abraçar esses dogmas, você está comendo comida sacrificada a falsos deuses. Você está se contaminando com uma falsa fé, uma falsa esperança, uma falsa religião. Amém? Então vamos lá. Eu tive o meu primeiro contato com o marxismo em 2010, quando eu entrei na UFRJ, curso de serviço social. No primeiro dia de aula, a professora falou, primeiro dia, primeira aula, primeira professora, se apresentou, disse o nome e falou assim para a plateia: isso aqui é um curso marxista. Se você não está satisfeito, pode ir embora. E eu fiquei olhando. Será que todo mundo sabe o que isso significa, menos eu? Porque eu não sabia o que era um curso marxista. Quem já ouviu falar de Karl Marx? Todo
Todo mundo já ouviu falar nele, né? Mas você sabe o que ele escreveu? Você sabe o que ele pensava? Você sabe quando ele viveu? Você sabe o impacto que ele provocou na vida das pessoas? Eu não sabia em 2010. Não sabia. Mas fiquei ali, eu falei, não deve ser nada demais, né? Vamos lá. E fiquei 1 ano e meio dentro da universidade e ali eu conheci a fé marxista. E no terceiro período, né, depois de 1 ano, quase 1 ano e meio, já estava perto do final do terceiro período, teve um dia que Deus trouxe assim, uma iluminação realmente. Eu escrevi até um texto, eu gosto de escrever, e aí escrevi um texto e compartilhei com alguns colegas da universidade, da minha turma, e nesse texto eu dizia assim, isso aqui não é uma universidade, isso aqui é um templo. Esses professores não são professores, são sacerdotes fazendo prosélitos, convertendo esses jovens a uma falsa religião, a um falso Deus. Verdade. Eu escrevi esse texto, compartilhei com alguns colegas e quando eu entrei de férias, Deus falou para mim, sai da universidade que eu tinha para fazer cultura lá dentro, já fiz. Não entendi nada. Eu pensei que eu ia ser assistente social. Mas não. O Senhor mandou sair, eu saí. Irmãos, vamos falar um pouquinho de Karl Marx, então. Rápido. Nasceu na Alemanha em 1818. Faz um tempinho, né? Lá no século XIX. Ele se tornou um acadêmico. Alguém que trabalha pesquisando, estudando, criando teorias, né, científicas, supostamente científicas. E ele se tornou um cientista social. O que é isso? É alguém que dedica os seus estudos a produzir teorias que têm uma proposta. Qual a proposta? Melhorar a sociedade. Tornar a sociedade o quê? Perfeita. Perfeita. Uma sociedade que não tem o quê? Injustiça, não tem guerra, não tem pobreza e todo mundo tem tudo igual. Né? Para Karl Marx, o grande problema da humanidade era a desigualdade material, ou seja, tem um rico, tem um pobre, não pode. Esse é o problema. E aí eu vou provar para vocês como que Karl Marx cria as bases, os dogmas de uma nova fé, a fé socialista, tá bom? Para te provar isso, eu vou mostrar para vocês os paralelos entre a fé socialista e a nossa. Eu vou mostrar para você como que Karl Marx criou uma estrutura, uma teoria na qual ele tem um único objetivo: substituir a fé cristã. Ele quer substituir a fé no Deus Trino, Todo-Poderoso. Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Ele criou a teoria socialista. E como que funciona o socialismo? O socialismo é basicamente o seguinte: ele vai dizer que o problema da humanidade é a luta de classes. Ou seja, tem sempre um rico e tem sempre um montão de pobre, não é isso? E o rico está sempre oprimindo o pobre. E isso cria um conflito na sociedade. E no meio desse conflito, uma hora a opressão é tão grande do rico sobre o pobre que o pobre se rebela. E aí tem um conflito armado, uma guerra. Ele vai dizer que isso acontece ao longo de todas as gerações, ao longo de toda a história da humanidade. Isso vem acontecendo. Isso na teoria de Karl Marx, tá certo? E aí ele disse o seguinte: ele nasceu no século XIX, então, auge da Revolução Industrial, o mundo estava vivendo aquela mudança. E ele vai olhar e vai dizer assim: não, tem muito pobre nesse negócio aqui e pouco
poucos ricos, né, que dominam tudo. Esse pessoal está morrendo em cima das máquinas, trabalhando 14 horas, 16 horas. O povo não vai aguentar a opressão. E esse povo vai se rebelar e vai tomar o poder da mão do capitalista. Vão fazer uma guerra. E aí ele vai dizer assim, quando isso acontecer, porque ele é uma espécie de profeta, né? Quando isso acontecer, aí eu vou dar o caminho das pedras para vocês. Vou dizer o que vocês têm que fazer para chegarmos numa sociedade perfeita. Por quê? Karl Marx, gente, ele era ateu. Ele era pior que ateu, ele era antideus. Ele não era só aquela pessoa que não acredita que existe um Deus. Ele queria destruir a ideia de Deus no coração das pessoas. Você está entendendo? É pior do que ser ateu. Ele queria destruir a ideia de Deus, porque ele dizia, a religião é o ópio do povo, ou seja, é uma coisa que entorpece a mente das pessoas. Então ele quer destruir a ideia de Deus. Então Karl Marx, ele vai criar essa teoria materialista, ou seja, para ele a solução de tudo está aqui. Nós cantamos aqui que Jesus está voltando, o Rei está voltando, amém? Nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus, e cantamos quando Ele virá, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, viveremos num mundo de perfeita paz, amém? De alegria, de justiça. Pois Karl Marx vai dizer que Deus que nada, eu dou isso aí para vocês. Olha só que coisa interessante, né? É o cúmulo da arrogância que o ser humano conseguiu alcançar. Karl Marx disse, eu resolvo. Eu boto isso tudo aí, dou um jeito na injustiça, dou um jeito na desigualdade, dou um jeito na maldade, na ganância, na inveja. Ele se propôs a criar um novo ser humano. Estão pensando que é pouca coisa? Não! Um cientista social. A soberba da ciência, do conhecimento. Então, eu vou mostrar para você o seguinte. Vamos criar os paralelos aqui. Karl Marx, ele é o profeta do socialismo. Não tem lá, na nossa Bíblia aqui, não tem Moisés? Moisés, ele escreveu o quê? O Pentateuco, não foi, gente? O Pentateuco é a lei de Deus, né? Que orienta até hoje. Nós não vivemos sob a lei, mas o espírito da lei permanece, amém, gente? Os princípios da lei não morrem, são eternos, assim como Deus é eterno. Então, Moisés é o grande profeta do povo judeu, não é isso? E para nós também é um grande profeta. O que ele escreveu nos orienta até hoje. Está aqui na minha Bíblia, na sua também. Pois Karl Marx é o grande profeta do socialismo. Ele teve aquela iluminação. Só que a iluminação dele não é sobrenatural, tá entendendo? Ele não tem uma experiência transcendental. Ele tem uma experiência com o quê? O intelecto dele, que é tudo que ele precisa. É muito brilhante. Então, ele senta ali com os seus livros, ele estuda, ele pesquisa, ele analisa, ele reflete, cria uma teoria e está resolvido o problema. É simples assim. E ele cria então a teoria socialista. Ele vai escrever um livro, aliás 2, que ficaram muito famosos. O primeiro, um livro bem pequenininho, que qualquer um aqui, se quiser, tiver curiosidade de conhecer um pouco mais, pode baixar em PDF aí na sua internet, porque como é muito antigo, está liberado na internet. O Manifesto do Partido Comunista. Está liberado. Lá você vai ver coisas assim muito interessantes. Ele vai dizer, vai falar claramente sobre a destruição da família. Temos que destruir a família, porque a família é burguesa. Ela só serve para reproduzir o capital. Ah lá, sabe quando ele escreveu isso?
1848. Você acha que esse negócio de destruir a família é de agora, do século XXI? Não, querido. Isso vem, de muito tempo. 1848, a criatura já estava lá escrevendo no livro: temos que destruir a família tradicional, porque ela reproduz a opressão. E aí Karl Marx, ele vai escrever um outro livro também que ficou muito famoso. Esse é o best-seller dele, O Capital, aonde ele faz uma análise do sistema capitalista. E ele tenta mostrar como que o sistema é injusto, é perverso, é opressor e tem que ser destruído. Então, meus irmãos, o Karl Marx é o profeta, o grande profeta do socialismo. Os seus livros, é lógico, é a Bíblia do socialista. Todo socialista que é conscientemente socialista, porque eu tenho certeza que tem um monte de socialista aqui que não sabe o que é. Sabe por quê? Porque essa falsa religião, ela se tornou cultural. Ela está em toda parte. Ela está na sua internet, ela está na televisão, ela está na música, ela está no cinema, ela está em tudo o que você vê e o que você ouve. Tudo. É impossível que alguém aqui ainda não tenha sido influenciado por isso. Eu fui e você também. Então, a Bíblia deles são os escritos de Karl Marx. Ele é o profeta, o que ele escreveu é a revelação, é a verdade. E o diabo do socialista. Mas tem tudo. Gente, é igualzinho. É igualzinho mesmo. O socialismo, gente, é um simulacro, é uma imitação grosseira, é uma imitação pobre, rasa, grotesca do Evangelho. Mas é lógico, se ele quer destruir o Evangelho do seu coração, se ele quer destruir essa esperança maravilhosa que você tem de viver no céu, de viver num mundo que tem justiça, paz e alegria, ele tem que destruir e botar alguma coisa no lugar, né? Porque senão vamos combinar, muito ruim, né? Ele tem que te dar uma outra esperança. E é isso que ele vai te dar, através da sua teoria. Quem é o diabo, o inimigo do socialista? É um sistema econômico. Lembra que a gente está falando de quê? De uma teoria materialista. O diabo, que a gente sabe muito bem quem ele é material, gente? Não, ele é espírito. Mas o Karl Marx não acredita nesse negócio, não. Para esse negócio de espírito não existe. Mas ele também tem um diabo dele. O diabo dele é o sistema capitalista. O diabo dele é o sistema capitalista que é opressor, que escraviza as pessoas. Certo? Mas, assim como para nós o grande problema não é o diabo, o grande problema para nós está lá no Éden, não é isso, gente? O nosso grande problema não é o diabo, é o pecado, não é isso? É o pecado. O pecado é a raiz de todos os males que nós sofremos, que nós experimentamos nesse mundo. Certo? O diabo só piora as coisas, vamos dizer assim. Mas o problema mesmo está dentro de nós. Mas o socialista também tem um pecado original. Ele imitou tudinho, gente. Não faltou nada. Ele tem o diabo. O diabo é o sistema capitalista. Mas o pecado original, que contaminou toda a raça humana e toda a criação, para Karl Marx, sabe o que é? A propriedade privada. Antes de Karl Marx, lá durante o século XVIII, um pouco antes dele nascer,
lá na França, surgiu um outro filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Quem já ouviu falar em Rousseau? Todo mundo já ouviu falar, né? Rousseau foi um grande filósofo. Ele foi a mente da Revolução Francesa. Seus livros eram o livro de cabeceira de todos os revolucionários. E Jean-Jacques Rousseau, que era outro materialista, que também não acreditava em Deus, que renegou a Bíblia e Deus e as Escrituras, ele vai dizer o seguinte: não existe, olha só o que Jean-Jacques Rousseau escreveu, não sei o que eu estou falando, está no livro dele. Não existe perversidade original no coração humano. Ele escreveu isso, gente. Não existe perversidade original no coração do homem. Ele vai completar dizendo: o homem nasce bom. O homem nasce bom. O que o corrompe é a sociedade. O que o corrompe é a propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau vai dizer assim, ó: no dia que o homem pisou na terra e disse: isso aqui é meu, ali começou a desgraça da humanidade. É o pecado original, comeu o fruto proibido. Por quê? Porque eu digo: isso aqui é meu, aí você vai dizer assim: não, mas eu quero também. E aí vai começar a inveja, vai começar a ganância, vai começar a cobiça, a violência, porque aí um vai matar o outro. Então todos os nossos problemas, queridos, segundo a fé socialista, é a propriedade privada. Se resolvermos esse problema, o ser humano virá anjo. Simples. Se resolver o problema da propriedade privada, se ninguém mais for dono de nada, se todo mundo tiver tudo em comum, vamos ser tudo anjo. Não vai ter mais violência, não vai ter mais desigualdade, não vai ter mais injustiça, guerra. Vamos até esquecer o que é isso. É o pecado original. Então temos o profeta, Karl Marx. Temos a Bíblia, Capital, Manifesto do Partido Comunista e outros, né? Eles têm várias Bíblias. Temos o diabo, que é o sistema capitalista, o capitalismo. E temos o pecado original, que é a propriedade privada. Você não pode ser dono de nada, é coisa feia. Que egoísmo. E para completar as similaridades, está faltando uma coisa. Quem é o Deus socialista? Karl Marx é só um profeta, tá, gente? Ele não é Deus, não. Tem um Deus. Quem será o Deus socialista diante de quem todo socialista se prostra, se curva e presta adoração e louvor? O Deus socialista se chama Estado. Estado socialista. Não é qualquer Estado, né, gente? O Estado socialista. O Estado governado por socialistas. Esse é o Deus socialista. O nosso Deus é todo poderoso, amém? Amém. Onipresente, onisciente, onipotente. Pode todas as coisas, está em todas as partes, sabe todas as coisas. Pois o Deus socialista tenta ser assim também. Como que funciona o Deus socialista? O Deus socialista tem que resolver o problema da humanidade, igual o nosso, não é isso? O nosso Deus, quem que fez para resolver o nosso grande problema? Enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, pagar a nossa dívida, nos purificar do nosso pecado, quitar a nossa dívida. Amém? Sim. Pois o Deus socialista quer resolver os nossos problemas também. Ele quer resolver o problema do pecado original, que nos corrompe, que estraga a humanidade, que estraga o ser humano. Precisamos voltar a ser bons. Olha aí, hein?
Então, o que ele vai fazer? Ele vai tomar a sua propriedade privada, gente. Pronto, acabou o problema. Pronto, pastor. Acabou. Meu Deus, coisa tão simples de fazer. Toma a sua propriedade privada. Tudo passa às mãos do Estado Todo-Poderoso. E ele vai fazer o quê? Porque ele é bom. Nossa, ele é bom. Ele vai redistribuir igualmente, para que todos sejamos iguais, para que não haja mais uma luta de classes. Não pode haver classes. A teoria socialista vai dizer: não pode haver classes na sociedade. Tem que ser todo mundo igualzinho. Todo mundo tem que ter a mesma coisa. Então, toma-se a propriedade privada de todo mundo. O Estado toma a propriedade, toma a empresa, toma a fazenda, toma tudo, toma tudo. E aí depois ele vai redistribuir igualmente para todo mundo. Confia. Porque o problema é o seguinte: eles acreditam de todo o coração. Gente, eu sei que eu sou irônica falando disso, porque realmente é uma coisa assim que mexe comigo, sabe? E é uma afronta à minha inteligência que pessoas tentem nos convencer desses absurdos. Mas eles convencem muita gente. Convencem muita gente. Então eu quero dizer uma coisa para você. Se você está ali, está aqui no Brasil, está aqui, né? E você está aí achando e desejando que o Estado resolva os seus problemas. Você já viu isso? Olha só, digamos que eu estou lá, sei lá, no Amazonas, no meio da selva. Fui lá fazer alguma coisa, pregar o evangelho, sei lá. Aí sofri um atentado, um assalto, sei lá. De quem é a culpa? Quem foi que não me protegeu? O Estado! O Estado tem que me proteger. Olha, o Brasil, extensão continental, não é isso? Quinto maior país do planeta. Mas o Estado tem que estar onde eu estou, onde quer que seja. E ele tem que me proteger. E se ele não faz isso, fico zangada. Que absurdo! Querido, se você está esperando que o Estado te proteja, o bichinho, o mosquitinho do socialismo já te mordeu. Se você está esperando que o Estado cuide da sua saúde, cuide da sua educação, cuide da sua previdência, cuide de você, do berço ao túmulo, o bichinho do socialismo já mordeu você. Quem precisa de Deus quando eu tenho um Estado para me dar tudo que eu preciso? Dá um glória, né? Para que eu vou esperar de Deus? Por que vocês acham que a Europa vive hoje o pós-cristianismo? Porque tem um Deus sentado lá. E não é mais Jesus Cristo. Já foi, mas não é mais. É o Deus socialista que está no trono dos países europeus. É isso que você quer para o seu Brasil? Porque quando Deus socialista entra, das duas uma. Ou ele entra com o pé na porta, com arma na cabeça, como a gente está vendo na Venezuela, na Nicarágua, porque como toda religião, né, tem uma ala moderada e tem uma ala fundamentalista, radical. Aonde a ala moderada atua? Nos países que têm instituições muito fortes, né? Países que têm uma tradição centenária, às vezes milenar. Aí não dá para o Deus socialista chegar com o pé na porta, ele não consegue fazer. Mas aí o que ele faz? Ele entra moderadamente. E aí é o que nós conhecemos como social-democracia. Quem já ouviu esse termo? Social-democracia. Né? Não, eu sou social-democrata. O que é isso? O social, querido, é de socialismo. Abreviou.
É socialismo ali misturado com democracia. Ou seja, ao invés de seguir a doutrina marxista que Karl Marx escreveu, dizendo assim, olha, tem que tomar o poder, temos que fazer uma revolução, trabalhadores do mundo todo, univos, está lá na lápide dele, tá certo? Ele dizia, os trabalhadores têm que se unir para fazer uma revolução, tomar o poder da burguesia, né? Mas aonde não dá para fazer isso, o que eles fazem? Entra no governo por meio de eleições. Eles agem ali no meio da política. Gente, esse Deus é um Deus político. Sabe por que tem muito crente comendo dessa comida? Porque não parece religião, não tem nome de religião, não tem templo, não tem culto, mas é religião. É uma doutrina de Balaão que entra por dentro da igreja, seduz a igreja e perverte a igreja. E ali o que vai acontecer? Karl Marx ele vai dar o caminho das pedras. Olha, implanta uma ditadura, assim que tomar o poder da burguesia, implanta uma ditadura. Por quê? Porque eu vou ter que implantar medidas muito impopulares. Porque tomar esse negócio, tomar a propriedade privada dos outros, não é um negócio que as pessoas ficam dando, assim, sabe? Imagina eu chegar para você e falar assim, pastor, o senhor tem uma fazenda, vamos fazer de conta que o senhor tem uma fazenda. E aí eu chego para o senhor e falo assim, olha, eu sou o Estado Socialista, né? E aí eu chego assim, pastor, olha só, eu vou criar um mundo perfeito. Eu vou criar uma sociedade justa, com paz, sem guerra. Passa a sua fazenda para mim, que eu vou fazer isso. Aí você diz assim, acho que não. Quem vai dar, gente? Ninguém, cara, ninguém vai concordar com esse negócio. É só você ver aí os comunistas que tem aí, eles ficam falando de igualdade, igualdade, igualdade. Mas vê se eles abrem mão de alguma coisa que eles têm. Lógico que não. Tudo de iPhone. Esquenta caviar, como dizem, né? Então, veja. Como que eu vou convencer você de que eu tenho um plano perfeito e eu vou construir uma sociedade perfeita? Como que eu vou te convencer? Se você não vai no amor, vai na ponta do fuzil. E assim, nós temos a marca de 100, gente, presta atenção, 100 milhões de mortos assassinados pelo regime socialista em todo o planeta. Desde 1917 para cá. E esse número continua crescendo. Sabe quantos judeus foram mortos no Holocausto? 6 milhões. 6, meia dúzia. 6 milhões de judeus foram assassinados no Holocausto, no regime nazista. Ficamos horrorizados, e é para ficar. Mas o que são 6 milhões diante de 100 milhões do regime socialista? Por que não tem um filmezinho sobre isso? Tem tanto filme sobre o Holocausto, tem tanto artigo, tem tanto livro. Por que nunca vi um filmezinho falando das 100 milhões de mortes do socialismo? Por que ninguém fala dos 20 milhões de mortos pela União Soviética? Por que ninguém fala dos 7 milhões de mortos de fome pelas mãos de Stalin? Sabe quem foi Stalin? O grande líder soviético. Ele matou 7 milhões de ucranianos. A Ucrânia que está em guerra com a Rússia. Eles não são amigos não, gente. Nem tem como ser. Um líder russo chamado Stalin matou de propósito para educar uma população rebelde. 7 milhões de pessoas de fome. Ele retirou todo o alimento do país,
levou tudo para a Rússia. Entra na internet, o nome desse genocídio ficou conhecido como Holodomor, com H. Holodomor, depois você pesquisa na internet. 7 milhões de mortos, de fome. As fotos, as pessoas só têm o esqueleto assim pelas ruas. Coisa tenebrosa. Mas não tem nenhum filme sobre isso. Por que será? Porque eles não querem que você saiba disso, meu querido. Eles querem que você fique ouvindo o canto da sereia. Justiça social, justiça social. Temos que acabar com a desigualdade. Temos que ser todos iguais. O canto da sereia. O canto da sereia. Para te seduzir. A mulher sedutora moabita. Conquistando o seu coração. Com essa conversinha de que vai resolver os problemas da sociedade. Sangue de Jesus tem poder. Querido, a gente precisa abrir os nossos olhos e o nosso coração. A minha oração hoje é que você permita que o Espírito Santo fale com o seu coração. Porque eu sei que quando a gente enraiza uma crença no coração, é muito difícil tirar. É um confronto que é muito difícil. Mas Deus me trouxe aqui hoje para falar com você. Deus me trouxe aqui hoje para dizer, é uma falsa religião, é uma falsa esperança, é um falso Deus. Mas como eu dizia, em países que têm instituições fortes, ele tem que entrar dessa forma aí, por meio da democracia, faz uma eleição, entra, não toma propriedade privada com fuzil não, gente. Mas tem outro jeito de tirar. Sabe como? Impostos. Então, se você chegar, por exemplo, nos países nórdicos, Islândia, Finlândia, por lá, os impostos lá é na casa dos 50%, 55%. Olha, nosso dízimo aqui, né, pastor? 10%. Que bagatela! Jesus é tão legal, né? Só 10%. Porque o Deus socialista é no mínimo 50%. É no mínimo. Ele vai te dar tudo. Ele vai te dar saúde, vai te dar educação, vai te dar casa, vai te dar aposentadoria, ele vai te dar segurança, ele vai cuidar de você. Pela bagatela de 50% do seu salário. E assim, por meio dos impostos, ele vai tomando a sua propriedade privada e vai redistribuindo. E aí, lá na Europa, você vai lá e você vê assim, uau, tudo funciona. Funciona o hospital, funciona a escola, funciona tudo. Nossa, que inveja. Que inveja. Funciona o hospital, funciona a escola, funciona a polícia e está todo mundo indo para o inferno. Está com inveja? Aquela população se esqueceu de Deus, as igrejas viraram bares. É isso que você quer para o Brasil em troca de saúde? Em troca de educação? E que educação? A educação que eles querem, né? Porque a educação é estatal. E se a educação é estatal, o Estado determina o que o seu filhinho vai aprender. Estão entendendo? Dia inteiro na escola. Olha essa estratégia. Quem aqui fala a verdade? Eu já passei por isso. Estou falando, todo mundo aqui já foi picado pelo mosquitinho do socialismo. Eu já pensei assim, né? Ai, seria tão bom se meu filho ficasse o dia todo na escola estudando. Se tivesse atividade para ele ficar o dia todo na escola, seria uma bênção. Quem já pensou assim? Eu já pensei. Né? A gente pensa que, nossa, que maravilha. Não, meu irmão, mas não mesmo. Seu filho precisa passar tempo, é com você. Eita! É com você, pai, com você, mãe. É você que tem que formar a cabeça do seu filho. Não é um professor
precisa de você. Mas todo mundo já foi picado, estou falando. Não tem como se livrar disso não, gente. Está em toda parte. Então, mas é interessante a gente pensar no papel do Estado. Porque o Estado é uma realidade, né, gente? O Estado está aí. O Estado são as instituições. E aí, ao contrário dos países europeus, que têm instituições fortes, centenárias, e que o Deus socialista não consegue chegar lá com o pé na porta, nós aqui na América do Sul e América Latina, adivinha, gente? Aqui a realidade é exatamente o contrário. Você quer ver como nós temos instituições muito frágeis? Senta uma pessoa na cadeira do Supremo Tribunal Federal e faz o que quer. Atropela a lei, atropela a Constituição. E está tudo certo. Tenta fazer isso lá. O Deus socialista não consegue. Ele não consegue. Mas aqui é tão fácil fazer, gente. Aqui é tão fácil fazer. Aqui é tão fácil você chegar e comprar, subornar quase todo o Congresso Nacional, todos os deputados e senadores, todos não, quase todos, né? E dar mesada para eles todo mês, um dinheiro no bolso. Para quê? Para votar a favor dos meus projetos. Então eu quero um projeto aqui que aumenta os impostos. Aí, se eu não compro o voto do deputado, do senador, é muito difícil o senador votar a favor desse negócio, porque é muito impopular. Ele quer ser eleito na próxima eleição, tá pensando? Então ele fala assim, não, vou votar em favor disso não. Então, o que uma criatura que está lá no governo faz? Começa a pagar, dá um suborno, uma mesada, todo mês ali, ó, um dinheirinho. E assim temos um Congresso Nacional de joelhos diante de um cara que sentou na cadeira da presidência. Acabou com a República. Um cara conseguiu acabar com a República. Tem noção, gente? Que instituição é forte é isso? Não tem, gente. Se eu compro o voto de deputados e senadores, quem manda no país sou eu. Não tem mais divisão de poderes. Vocês entendem isso? Como é que funciona a República? 3 poderes: executivo, legislativo, judiciário. Um freia o outro. Para que existe isso? Para que não exista um superpoder, para que não exista um poder concentrado na mão de uma pessoa só. Porque poder concentrado na mão de uma pessoa só leva à tirania. Então divide os poderes. Divide. E aí um controla o outro. Quando um começa a se exceder, o outro vai lá e dá uma segurada. Pelo menos é como deveria ser, né? Por exemplo, nós estamos vendo a tirania que está se levantando dentro do Supremo Tribunal Federal. Quem tinha que frear? O Senado. Na cadeia. Quem tem coragem? Todo mundo que tem um processinho ali na gavetinha do Supremo. Se o senador se levantar contra um ministro, ressuscita o processo dele. Então, ele fica caladinho. Deixa pra lá. Acabou a República. Acabou a República. Temos hoje um superpoder. Temos hoje um poder que está concentrando todo o poder na sua mão. Isso é coisa de quê? De países que não têm instituições fortes. Qualquer um que senta lá, pinta os canecos, faz o que quer.
Então, nós estamos correndo um grande perigo, irmãos. Porque países que não têm uma instituição forte, que não tem um judiciário forte, que não tem um legislativo forte, que não tem um executivo forte, que não tem essas instituições funcionando, que não tem, por exemplo, uma ordem dos advogados decente, o Deus socialista entra com o pé na porta. Ele vem com tudo. Ele não vem moderado não, querido, porque aqui ele não precisa ser moderado. Ele vai fazer como faz na Venezuela, como está fazendo na Nicarágua, na Argentina e por aí afora. Em Cuba há mais de 70 anos. Está lá. Coreia do Norte, China, está tudo lá. Primeira propriedade privada que eles tiram de nós, que o Deus socialista tira de nós, a primeira é a sua liberdade. Acabou, você não é mais dono nem de você. Vocês estão entendendo? Gente, olha só, eu não estou defendendo política, eu estou falando de uma falsa religião. Vocês estão entendendo? Eu estou falando de uma falsa religião. E eu vou provar para você, lendo para você, eu vou pular aqui um pedacinho, para ler para você uma frase, vamos dizer, né, está lá num artigo do Antônio Gramsci. Quem já ouviu falar em Gramsci? Gramsci foi um socialista, marxista, italiano, tá? Viveu pouco, foi preso no regime lá de Mussolini, no fascismo, e na prisão ele escreveu a sua grande obra, Os Cadernos do Cárcere. Mas ele escreveu um artigo em 1916, olha, mais de 100 anos, né? O nome do artigo é Audácia e Fé. Olha só o que Gramsci escreveu. Ele é um socialista marxista, tá? Ele escreveu assim, ó, palavras de Gramsci, abre aspas para ele. O socialismo é uma religião, no sentido de que ele tem a sua fé, os seus místicos, os seus praticantes. É uma religião porque ela substituiu nas consciências o Deus transcendental dos católicos, pela confiança no ser humano e em suas energias, como uma realidade espiritual. Vocês estão entendendo? Sabe quem falou que é uma religião? Não fui eu, foi um socialista marxista. Ele escreveu. Porque é uma coisa óbvia. Óbvia. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós aqui cantamos muito hoje sobre Maranata, vem Senhor Jesus. Nós cantamos muito sobre o novo céu e nova terra que o Senhor vai fazer, onde não haverá choro nem dor, pois o Deus socialista tem essa promessa para você também. Ele prometeu. E ele está lá na teoria lá do Karl Marx. Ele disse o seguinte, ó: se vocês seguirem a minha cartilha, se vocês implantarem o socialismo do jeito que eu estou explicando aqui no meu livro, né? Tira a propriedade privada, acaba com as classes, acaba com a família, faz tudo direitinho, do jeito que eu estou mandando. Se vocês seguirem tudo certinho, adivinha o que vai acontecer? A sociedade comunista. Essa é a diferença entre socialismo e comunismo. Socialismo é a etapa intermediária. O comunismo é o paraíso de Deus, sem Deus na terra. O paraíso comunista, que os cubanos estão esperando até hoje, o tal do paraíso que nunca chegou. Os soviéticos ficaram 70 anos esperando, nunca chegou, nunca aconteceu.
Aí sabe o que o socialista vai dizer para você? Sou eu? Não. O socialista vai dizer que não deu certo, sabe por quê? Porque quem implantou errado. Não fez direito. Se tivesse feito direito, tinha dado certo. Entendeu? Toda vez que alguém tenta implantar, dá errado. Porque é uma coisa óbvia. Vai dar errado. Né? Sempre. O socialismo gera miséria. Miséria. Por quê? Imagina eu, tá? Eu aqui agora sou o Estado. E vocês são os cidadãos do meu país. E aí eu tomo a propriedade privada de todos vocês e concentro tudo na minha mão. O que vocês acham que eu vou fazer, gente? Essa dinheirona toda. Tem que ser muito inocente, né? Para acreditar que uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão investidas de poder e autoridade vão pegar esses recursos todos e vão redistribuir igualmente para todo mundo. O que acontece é que a produção vai para o ralo. Sabe por quê? Porque o ser humano, ele precisa de incentivos para produzir. Sabe como funciona? Funciona assim. Eu tenho uma loja, sei lá, uma fábrica de calçados. E aí eu contrato ali o meu filho, Bruno. Vamos dizer, não é meu filho não, contratei ele. Falei, olha, se você produzir 20 calçados por dia, você ganha 1.000. O rapaz vai fazer o quê, gente? Vai correr para produzir 20, porque ele quer ganhar os 1.000. Mas se você produzir 10, você vai ganhar só 500. Quanto que ele vai produzir, gente? Ele vai dar o sangue para produzir os 20. E assim, nós vamos ter 20 pares de calçado dentro da sociedade para servir a 20 pessoas, pelo menos, não é isso? Produção, riqueza que está sendo produzida na sociedade. Agora, se eu falo para o Bruno assim, olha só, Bruno, você vai trabalhar, não é para você ficar rico, não é para o seu usufruto, não. Nós temos que trabalhar para todos. Está entendendo? Eu tenho que trabalhar pensando no próximo, eu tenho que trabalhar pensando em todo mundo. Tá certo? E você vai ganhar 100, e o outro vai ganhar 100, e o médico vai ganhar 100, e o lixeiro vai ganhar 100, e o gari vai ganhar 100, o advogado vai ganhar 100, e todo mundo vai ganhar 100. Agora, quantos anos eu preciso estudar para ser gari? Gente, nada contra ser gari, mas quantos anos eu preciso estudar para ser gari? Hoje tem que ter o 2º grau. Quantos anos eu preciso estudar para ser médico? No mínimo 8 anos, né? Fazer a residência, aquele negócio todo. Agora me diga, se eu vou ganhar a mesma coisa que o gari, eu vou dar 10 anos da minha vida estudando? Pra quê, gente? Mas é um mundo perfeito, onde ninguém vive para si mesmo, onde todos vivem para todos, tem tudo em comum, daí comunismo. Vocês estão entendendo? É uma utopia irrealizável, que desmerece, que não leva em conta a natureza humana pervertida. Porque não crê na palavra de Deus, não crê na verdade revelada das Escrituras. Vocês já viram a árvore má dar bom fruto? Não dá. Isso é uma árvore venenosa, gente, porque ela nasce na mentira, ela nasce no inferno, ela nasce na cabeça de um homem que odeia Deus e que quer substituir a fé em Jesus no seu coração pela fé nos escritos dele. Ele quer substituir a esperança que você tem em Jesus pela esperança no mundo perfeito aqui e agora. Sem Deus. Sem Deus. Porque Deus atrapalha, gente. Deus atrapalha.
Então, queridos, eu vou terminar. Acho que eu falei tudo que eu precisava falar nessa noite. Eu espero sinceramente que você busque mais conhecimento, tá? Porque aqui eu só dei assim uma breve introdução desse assunto que é tão sério. É uma doutrina de Balaão, sim, que tem contaminado mentes e corações, que tem contaminado a igreja. Hoje vemos muitos cristãos achando que a igreja vai transformar a sociedade. Gente, a igreja não vai transformar a sociedade. A igreja influencia a sociedade. A igreja é sal, a igreja é luz. Mas o sal não transforma a comida em outra comida. O sal só melhora o sabor. O sal conserva. O que a igreja está fazendo aqui é conservar esse mundo para que ele não se degenere completamente até a volta de Jesus. Mas transformar, querido, não vai. Porque o mundo jaz no maligno. E isso a igreja não vai resolver. Deus falou lá, de acordo com o profeta Isaías 65, está lá escrito: eis que crio novos céus e nova terra. Isso é uma ação exclusiva de Deus. Você não vai participar desse negócio, nem eu. Ele vai criar. Ele vai criar. Ele. Não é o ser humano que vai criar novos céus e nova terra. Não tem jeito de criar um mundo onde tem a tal da justiça social. O que é a justiça social, gente? É um mundo sem desigualdades. Mas isso não existe. É uma utopia. Então se arrependa. Se arrependa. Se você conseguir identificar no seu coração que você tem abraçado esses dogmas dessa fé falsa, se arrependa. O Senhor hoje veio te alertar, te instruir para que você se arrependa. Amém? Amém. Quantos são do Senhor aqui nessa noite? Eu sou teu. Quantos querem fazer parte? Que tem pelo nesse Nome que é sobre todos é o teu Jesus. que todo espírito engano, por causa dessa denúncia nessa noite, Fonte da salvação.